Tem que falar no microfone, né? Bom dia a vocês. Nós vamos dar continuidade ao Abolicionismo no Movimento 2019, organizado pela Casa da Moeda, pelo Museu da Casa da Moeda e a Sociedade Numismática Brasileira. E eu tenho o prazer de estar com vocês para conversar sobre uma coisa que eu vou dizer é bastante importante, porque nós precisamos compreender o que o mundo das universidades e das faculdades tem a contribuir com o que a gente faz, o que nós pensamos. Quando me veio esse tema, a primeira coisa que eu pensei é onde eu buscar as informações. E, na verdade, existe um local de registro de informações dos currículos dos acadêmicos no Brasil, que é o currículo Lattes. O currículo Lattes tem uma importância porque cada um de nós, se por acaso quiser ou buscar alguma informação acadêmica de estudos, pesquisas, é necessário buscar no currículo Lattes. Vou mais longe. Eu sei que, se eu quiser montar um congresso de numismática e eu pedir para o CNPq, CAPES ou outro órgão federal algum subsídio financeiro para a gente montar um congresso, nós vamos precisar demonstrar que nós somos participantes e nós discutimos aquele assunto, sabemos aquele assunto e eles vão procurar no currículo Lattes. Claro que nos próximos anos eu acho que isso não vai adiantar muito. De toda maneira, cada acadêmico, cada professor da universidade, cada aluno, cada mestrando, cada doutorando, quem tenha e dependa de um financiamento público para fazer pesquisa, vai precisar ter o currículo Lattes, inclusive atualizado. E aí eu quero dizer outra coisa para vocês. De verdade, a maior parte das pessoas não atualizam facilmente o currículo Lattes. Já sei disso, depois vou contar algumas dessas coisas para vocês ao longo do tempo. Porque a atualização depende da gente pegar cada desses papéis que a gente recebe num congresso, numa apresentação, assistindo um evento e registrar que nós tivemos lá, que fizemos isso, todas as coisas. Então, existe uma restrição de toda maneira sobre a quantidade de informações que nós vamos acessar. Mas, eu fiz o seguinte, eu fui lá e peguei os 100 primeiros registros do currículo Lattes que tinham como palavra-chave numismática ou moedas. Eu precisava fazer um recorte. E com esse recorte eu começo a ter informações para vocês. De verdade, uma coisa interessantíssima, eu fiz alguns gráficos para a gente poder ter um visual sobre a questão. A primeira coisa que eu procurei, pensei, puxa, a formação acadêmica dessas pessoas que se interessam por numismática. Por quê? Afinal de contas, a formação acadêmica deve estar dirigindo algo ao redor do que nós chamamos de numismática. E aí nós vamos começar a perceber que existem sim algumas áreas mais específicas. De verdade, nós temos história. Formatos de história ocupam uma quantidade do gráfico que já é visível, que é importante. O outro é arqueologia. Isso é uma divisão, uma miríade de outras formações. Inquestionável, porque tantas formações. Comece a pensar que, na verdade, parece que a numismática vai além dessa procura científica de eu tenho uma formação, eu vou estudar isso porque esse é o tema da minha formação. Também tem outra coisa interessante e importante para contar para vocês. O grau acadêmico atingido. Graduação e licenciatura ocupa quase um terço. São pessoas que simplesmente não estão indo nem para o mestrado, nem para o doutorado. Mas o mestrado e o doutorado ocupam quase os outros 2 terços. E existem cursos de especialização. E existe aquele que só está fazendo a graduação, mas também andou registrando no currículo Lattes uma atividade sobre numismática. Até me chama a atenção, porque afinal de contas, como eu estava falando para vocês, a questão relacionada ao currículo Lattes é o registro da produção acadêmica para continuar na academia. Bem, aquelas pessoas estavam ali só em graduação e não estavam registradas como pós-graduandas. E o que mais
Publicações. Por que publicações? Bem, são as publicações que nós buscamos como fonte das informações das nossas discussões. Então, aqui eu trouxe um gráfico para vocês, para a gente diferenciar quais os tipos de publicações. Algo importante para o currículo Lattes, para a vida acadêmica, é a publicação em periódicos, e ocupa a maior parte do gráfico, como nós podemos ver. Os periódicos científicos são periódicos registrados. Eu envio um artigo para a revista, esse artigo vai ser revisado por pares antes de ser publicado, antes de receber um aval da publicação. Por quê? Não é para publicar qualquer coisa. Qualquer coisa nós publicamos no Jornal da Esquina, que quase nem existe. Hoje a gente publica em blogs, que tem sido uma outra forma de divulgação científica usada também para divulgar numismática. Outra forma importante dentro da academia é a publicação em anais de congresso. Vamos pensar assim, todas essas palestras aqui desses dias, pegamos todas as palestras escritas e nós publicamos um texto, um compêndio, uma organização, os anais do evento. Isso tem importância, porque registra o evento e mantém o registro da informação. E nós temos uma grande quantidade de outras referências desses autores do currículo Lattes. Uma outra fonte são livros, organização de livros e capítulos em livros. Então nós temos livros e capítulos de livros. Vocês vão notar que não é uma grande quantidade. A maior quantidade é em periódicos científicos. Isto tem uma importância porque os livros, eu não preciso de um grupo de outros colegas profissionais para dizer que eu posso publicar um livro. Algumas editoras, junto de universidades, fazem isso. Mas é mais fácil a gente publicar um livro do que publicar um artigo científico. Mais rápido, certo? Me interessei também, veja, de novo, eu peguei os 100 primeiros registros do currículo Lattes em relação à numismática, e o currículo Lattes, basicamente, você tem pesquisadores brasileiros. Não só, existem pesquisadores de outros países que ou fazem pós-graduação no Brasil ou trabalham no Brasil como professores em universidades. Porém, numismática, português. Algumas poucas publicações em inglês e em italiano. Nós temos uma publicadora em italiano aqui. Até em francês ou em espanhol. Mas, basicamente, em português. E essa é uma outra coisa interessante, porque também existe uma certa exigência os doutores em várias universidades de fazerem publicações em outras línguas, porque isso melhora a divulgação, facilita, melhora a qualificação do curso em que ele está trabalhando. E quais são os periódicos? Dá uma olhada nisso. Eram 100 pesquisadores, nós temos 45 periódicos que publicaram os temas de numismática. Isso é interessante porque aí aparece o boletim da Sociedade Numismática Brasileira. Alguém podia dizer assim, mas o boletim da Sociedade Numismática Brasileira é um periódico científico de fato? Veja, é um periódico, na verdade é um periódico, então, durante muito tempo, que publicava alguma coisa sobre numismática. Hoje também temos o boletim da Sociedade Paranaense e temos um boletim virtual da Associação Numismática Virtual, não é, Rafael? Associação Virtual Brasileira de Numismática. Olha, Associação Virtual Brasileira de Numismática. A gente tem representantes aqui, mas está aqui também, porque teve gente que registrou também como publicação. De novo, existem alguns poucos periódicos que são específicos, mas a maior parte são periódicos de história, até de literatura, ciências humanas em geral. Também tem uma importância, que eu pensava, se nós publicarmos só numa revista que seja de numismática, quem que vai ler esses periódicos? Quem se interessa? E se publicarmos em revistas de outras áreas?
nós estamos divulgando a numismática dentro de um contexto científico. Isso também me mostra que é bastante importante. Como eu falava, começaram a aparecer os blogs que substituem os jornais que se vendiam em bancas. Se nós olharmos os jornais em bancas hoje, eles são poucos, menos páginas, e pouca gente lê perto do que acontecia há 20 ou 30 anos. Mas os blogs começam a aparecer ali. E isso começa a aparecer com a comparação. Então, aqui na internet, mas são 100 pesquisadores, só tem 21 registros em blogs na internet. Vocês poderiam dizer, mas tem mais, não tem? De novo, nós estamos falando de um recorte específico. Pessoas, profissionais, professores, pesquisadores, que têm o registro no CNPq, o registro do currículo Lattes. E que mantém atualizado o currículo Lattes, porque nós estamos conversando assim, como a gente esquece de atualizar? Não esquece. Qual é a importância de nós atualizarmos? O que cada um de nós, pesquisadores registrados no currículo Lattes, ganhamos com atualização? Ganhar mesmo? Não. Quando que precisamos? Vamos fazer um curso para a universidade para sermos subir de posto para uma vaga como professor. Olha, tem que fazer um memorial, atualizar o currículo Lattes, opa, aí a gente passa o mês inteiro trabalhando nisso. Então, tem uma limitação. Mas me chamou a atenção também que os registros sobre jornais e revistas leigas, de novo, vendidos em banca, são pouquíssimos registros. E o currículo Lattes não diz respeito aos últimos 5 anos. Os registros estão lá dos profissionais e pesquisadores desde que o currículo Lattes foi iniciado. Mas há um interesse maior depois das publicações em periódicos científicos, a publicação em análise de congressos, porque isso tem uma pontuação. Cada desses registros faz uma pontuação na avaliação do curso, na avaliação da universidade e a avaliação do professor, junto do CAPES e dos órgãos de pesquisa federais. Ou seja, então, isso se torna mais importante do que vários outros tipos de publicações. No entanto, olha o número, são 61 artigos que pertencem a somente 15 pesquisadores. Não são todos os congressos que publicam os análises, isso também tem que ser levado em conta. Então, significa que muitas participações não foram registradas nos análises, só são registradas como participação no congresso. E, outro dado que eu achei muito importante, embora vocês possam perceber que tem 2 fatias da nossa pizza que são maiores, os 100 pesquisadores representam 44 universidades, não só universidades, também algumas faculdades isoladas, alguns centros universitários, mas 44 no país. É interessante, embora nós tenhamos 2 universidades com mais intensidade. Vocês têm ideia de quais são essas 2 universidades? Uma deve ser a USP. Uma é a USP e a outra é a Federal aqui, né? Eu vi a Universidade Federal que é muito grande. Então, essa é uma coisa que chama atenção. Nós estamos falando que os núcleos de estudos acadêmicos de numismática parece que ficam no eixo de São Paulo. Rio de Janeiro ainda tem uma segunda fatiazinha que é a estadual no Rio também, uma fatiazinha maior. E em São Paulo, a Unicamp. Então nós vamos começar a perceber que a distribuição dos estudos de numismática no país é uma distribuição relativamente pequena em termos de quantidade de universidades, mas 44 já é um bom número. Aí vocês têm, em negrito estão as principais, em quantidade as principais. A Universidade de São Paulo, são 16 pesquisadores. Neste caso, eu só registrei o grau maior. Então, se a pessoa o pesquisador fez o doutoramento na USP, consta ali. Mas se ele fez a graduação em outro lugar, eu só considerei a maior graduação, mesmo porque a maior parte dessas maiores graduações estão associadas à numismática. Então,
Universidade de São Paulo, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual de Campinas, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todo pesquisador, todo acadêmico vai precisar demonstrar o seu estudo ou apresentar seu estudo. Apresentações em eventos científicos é outro item extremamente importante. Agora você já viu um número interessante. Se são 100 pesquisadores e temos 202 registros de apresentação sobre numismática, temas numismáticos em eventos científicos, o número já começa a ser melhor. Porém, são só 59 dos 100 pesquisadores. Aí vocês poderiam já começar a se perguntar. Mas se são só 59 que apresentam 202, os outros 41 fazem o quê? Exposições de numismática, oficinas pedagógicas, ministram cursos de numismática, organizam congressos, organizam exposições numismáticas. Existem outras atividades. Agora vocês podem também começar a questionar assim, exposições de oficinas pedagógicas, que formações esses outros profissionais têm? Temos que pensar nessas formações. Né? Os temas de estudo talvez seja mais interessante para a gente. Vocês notam que a fatia maior desse azul escuro, ele diz o quê? Moedas. É interessante que a moeda dentro da numismática continua sendo o maior tema de estudo. O interesse no objeto moeda parece ser maior. Algumas outras coisas aparecem por aí. Até a casa da moeda é motivo de um ou dois estudos ali no cantinho. Porque, de qualquer forma, é um objeto de estudo. Mas aparecem outras coisas, até marketing, ou ideologia, ou padrão monetário, ou a moeda como representante de sociedade, de informação histórica, material didático. Existem os que estudam carimbo. O que estuda carimbo está aqui, assim, registrado também. Eu estou achando interessante porque tem algumas pessoas que estavam nessa série currículos aqui também presentes. Então, puxa, que bom. Começa a aparecer uma coisa além da moeda em si. Eu separei a moeda como fonte como um dos itens diferenciados, mas aparece uma outra coisa relacionada às moedas, e que aqui eu separei como uma numismática antiga, mas também vai aparecer dentro das moedas algumas outras coisas interessantes. Aqui vocês têm os números para fazer umas comparações sobre os títulos. Vocês lembram que as moedas ganham de longe do segundo colocado, que é a representação de política e poder nas moedas. Muitos pesquisadores se dedicaram a olhar a moeda como um representante do poder ou de uma política. Também a história passa a ser um grande registro. Lembro para vocês que a formação acadêmica mais importante que nós vimos entre os 100 pesquisadores é a história, formação histórica. Então me parece lógico também valorizar a história. Museus e museologia, porque uma das especializações e mesmo nas pós-graduações, vários desses pesquisadores estavam trabalhando com questões de museu e museologia, então muitos estavam usando a numismática na direção de museologia. Eu também fiz o quadrinho, a pizza aqui para a gente poder olhar melhor. O segundo item maior aqui, olha, eu coloquei iconografia, que me chamou a atenção que muitos pesquisadores literalmente usam o termo iconografia, muitas vezes já no título da pesquisa, da publicação, porque iconografia diz respeito a olhar o que é a representação gráfica daquela peça. E no caso, a maior parte nós estamos falando de moedas. Também, sistemas de catalogação apareceram em vários registros. Pelo menos 2 pesquisadores são formados em informática e estavam fazendo trabalhos relacionados a
catalogação através de sistemas informáticos. Vamos ver as moedas. Então, um probleminha com as moedas. Qual? Aparece aqui. As romanas de longe são as mais pesquisadas. Esse cinza claro aqui são moedas romanas. E o segundo item são moedas gregas. Alguém já podia levantar a mão e dizer: nós estamos falando de pesquisadores brasileiros? Estamos. Eu gosto de moedas romanas, eu fico brincando com meus denários lá assim, e fico pensando, como é que é isso? Como é que nós nos interessamos em pesquisar moedas romanas e gregas, antiguidade clássica, basicamente, e as outras coisas? A fatia laranja é Brasil. A representatividade entre os pesquisadores é bastante interessante. Ops. Aqui vocês têm os números para fazer uma comparação de outro jeito. E chamou a atenção que a Palestina, uma região do Oriente Médio, aparece numa quantidade razoável de publicações de pesquisadores brasileiros de numismática. Como é que é isso? Nós temos 29 publicações ou temas de publicações ou de artigos ou de exposições ou de estudos sobre o Brasil, e nós temos gregas, romanas, e até Coreia do Norte apareceu. Até Coreia do Norte. Chinesas, celtas, portuguesas, mas Palestina. De alguma maneira nós estamos contando que os pesquisadores que gostam, querem estudar numismática, devem ter um caminho diferenciado das pessoas que vêm comprar moedas aqui nos comerciantes. Porque eu fiquei pensando, vocês passaram aqui nas mesas de comércio, quem tem de moeda grega, quem tem de moeda romana, quem tem de moeda palestina? Eu pensava, tem uma discrepância entre a compra e venda e o estudo de numismática no Brasil. E aqui que eu quero gastar um tempinho com vocês pensando, o que acontece? Bom, é certo que numismática interessa para a universidade, porque tem uma quantidade boa de pesquisadores e tem uma variação boa de pesquisadores, mas principalmente os que se formam em História e Arqueologia. História e Arqueologia. Mas eu conheço alguns de vocês aqui, e alguns que já publicaram, nem são historiadores, nem arqueólogos. Eu gosto de numismática, eu sou formado em psicologia. Claro que história e numismática parece dizer mais respeito à história e arqueologia, diz mais respeito à numismática, porque parece ser muito direto, mas educação artística, antropologia, artes visuais, museologia faz muito sentido. A produção cultural, quem tem uma formação em produção cultural se interessa por numismática, lembro para vocês que tem aquela distribuição de atividades, existem exposições, montagens de exposições, montagens de congressos, organizações de congressos, então tem outras áreas importantes aí, mas também a dispersão vai chamar a atenção porque tem administração, ciência da informação, ciências humanas, comunicação, educação física. Se vocês procurarem o registro desse pesquisador, está lá no CNPq, ele é formado em educação física, mas ele, lá na escola onde ele dá aulas, ele montou uma exposição de numismática. Tem gente trabalhando pela numismática e está fora da numismática em termos acadêmicos ou fora, mas está registrando, porque de alguma maneira diz respeito ao que ele pretende como pesquisador, manter o registro. Até engenharia de produção ou farmacologia. Tem alguém formado em farmacologia que se interessou por numismática e registrou o seu interesse. Ele, na verdade, fez uma publicação em blogs.
Gestão de educação, geografia, jornalismo, medicina, psicologia, religião, sim, saneamento, tecnologia, que completa os outros 45%. E mostra que as pessoas estão contando os seus interesses pessoais, não o interesse da formação universitária. E mostra que nós que estamos aqui, ou que percorremos as bancas, as mesas de comércio numismático, nós queremos fazer alguma outra coisa, nós temos interesse, nós gostamos desses objetos de alguma forma. Lembro de novo para vocês, o registro do CNPq, o registro do currículo Lattes, nem sempre está atualizado. E é difícil a gente manter uma atualização, porque a motivação não é tão simples. Mas, ainda assim, eu acho que merece uma atenção com essa distribuição acadêmica e até pessoas que não se beneficiariam do registro do currículo Lattes, colocando um item de uma apresentação numismática que tenha feito, essas pessoas estão fazendo. Aqueles 45% de informações acadêmicas que não se beneficiam de uma apresentação numismática estão mantendo o seu registro. Os doutores e mestres reforçam um caminho interessante, porque mesmo naqueles doutores e mestres que não pertencem às áreas principais relacionadas à numismática e formação universitária, também estão registrando os seus interesses, quem sabe, pessoais. Professor, o seu interesse em numismática deve ser também pessoal, não é só acadêmico. Não, ele é acadêmico, pessoal, eu sou vocação, mas eu sou formada na Itália. Isso, então. Eu e uma professora de São Paulo, que eu não sei se está aposentada, eu sei que ela, nós duas, né, apesar da diferença no passado, nós duas somos as únicas formadas em numismática na Europa, se não me engano. E são. Não, porque aqui no Brasil, ou pelo menos no Rio de Janeiro, quando eu cheguei aqui há 12 anos, eu abri 3, nós não temos numismática. Isso, não existe uma formação numismática no Brasil. Então eu tive que entrar em história comparada para poder registrar a minha arqueologia, a epigrafia e a numismática. Então eu dava esses recursos dentro de história comparada. Essa não, ela teve a felicidade de poder registrar na USP. Isso, esse núcleo da USP tem um núcleo de estudos em numismática bastante importante. Isso. São 3 pesquisadores no Brasil que têm uma grande quantidade de registros. A professora Marici, a professora Florizano e o Cláudio Carlão, que era de Alfenas e está em Campinas, na Unicamp agora. Que assim procuram registrar e sair por aí, fazer mais e produzir e levar outros para estudar numismática. Isso é bastante interessante. Mas isso também entra na metodologia. Quem faz numismática. Então agora temos uma elucidação do que nós temos um direcionamento. Quase que uma arquivologia, primeiro, você saber como arquivar a moeda e de que maneira você vai apresentar no catálogo, que é mais formal, né? Para depois usar aquilo para, como esse da educação física, há moedas com representações. Não, mas é mais fácil falar. Não, a moeda, por exemplo, o estudioso de educação física, há moedas com representação de jogos gímicos, gregos, por exemplo, e outras mais. Então, talvez tenha sido interessante comigo por esse motivo, há moedas como representações sexuais, inclusive aquelas de Pompeia, de Pompeia, de tantos outros, enfim. E o interesse grego e romano é justamente nos professores. Isso. Que são os professores. Essa é a questão maior.
Então, eles colocam o aluno, eles dão para o aluno na tese, então você vai além das outras fontes, histórico-literárias, epigráficas é muito raro, só porque eu fundei a escola de epigrafia no Rio de Janeiro, em 12 anos, depois todo mundo começou a ser epigrafista, enfim, eles dão, você vai acrescentar meia dúzia de moedas também na tua tese. Então, na hora de colocar a palavra-chave, aí vai entrar história, numismática e, eventualmente, se puser uma epígrafe, uma cultura, epigrafia. Então, nós estamos aprendendo Vai uma coisa. entrar no registro entre aquelas palavras-chave. Então, nós estamos aprendendo uma coisa. Se eu quiser fazer uma tese de doutoramento em numismática, eu vou ter que procurar algumas coisas que já pré-existem. E o que foi estudado e registrado, inclusive no Brasil, é moeda romana e grega. Então, eu vou chegar na universidade, eu vou procurar um orientador que só pode me orientar naquilo que ele já sabe. Se eu chegar lá e na psicologia algo me aconteceu semelhante, eu fui fazer um mestrado em psicologia social e, bom, alguns de vocês me conhecem, outros não fazem ideia do que eu faço na vida. Eu sou psicólogo de formação e eu trabalho com uma questão muito sensível e específica. Eu atendo casais com queixas sexuais. E eu chego no mestrado e assim, bom, quem vai ser seu orientador aqui? Porque ninguém fala de sexo aqui. Uau! Porque foi a primeira preocupação. Não, mas tem que ter alguém que tenha feito alguma coisa. Eu fui estudar identidade, então identidade cabia no meu estudo, nas minhas preocupações. Então tinha um excelente orientador sobre identidade social. A questão é, quem são os orientadores? Os orientadores vão nos dirigir para o estudo. Então a maior parte dessas publicações sobre moedas romanas e gregas é porque já existiam profissionais que estudaram na Itália. Traziam uma coisa que, bom, eu já sei disso, é mais fácil a gente orientar o que nós sabemos. Ela é a matriarca, digamos assim, a patrona da escola de São Paulo, né? A professora Ayla foi a primeira a trazer e ela foi a professora da Florenzana, do Funari, de todos esses da minha geração. Na verdade, a pioneira foi a Ayla Stein, trouxe a arqueologia clássica, a numismática clássica. Ela está no centro também, mas a produção dela diminuiu nos últimos anos e ela já bom, mas também porque ela já é meta de verdade, né? Então, de novo, estou contando para vocês que se nós entrarmos na universidade, nós vamos ter uma restrição sobre o nosso estudo. E isso vai nos dirigir. Então, nós não temos ainda professores que façam orientações de mestrado, doutorado em numismática brasileira. Na verdade, eu diria que alguns de vocês aqui são a única chance disso acontecer. Principalmente as pessoas que trabalham mais diretamente com numismática brasileira. O pessoal da Casa Branca é o pessoal mais instruído hoje para contar para a gente como é que as coisas são. O colecionador, ele pode ter mais conhecimento do que o aluno doutorado, Isso. doutrina dele. Esta é outra fonte, mas não são pesquisadores registrados no currículo Lattes como pesquisadores. Então, essa é uma diferença entre muitos numismatas que assim estudam mesmo, inclusive publicam livros, mas não estão no meio universitário. Ainda quero voltar com a questão da universidade. Se a gente tem aqueles 44 centros acadêmicos, a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal do Rio de Janeiro congregam a maior parte dos pesquisadores em termos numéricos, e ainda assim temos alguns pequenos centros acadêmicos, algumas faculdades isoladas, onde de repente aquele pesquisador foi estudar lá e resolveu estudar numismática, um tema numismático, e naquela faculdade não tem nem alguém para fazer uma orientação, mas ele insistiu, e principalmente centros privados. As escolas particulares atualmente passam a aparecer pela quantidade, pelo número, mas aparecem
contei já para vocês que uma das formas de publicação eram os livros. Entre os 100 pesquisadores, nós tínhamos só 18 livros. Professora, quantos são seus aí? No Brasil são dois volumes, né? Isso. Mas de toda maneira, assim. Mas já tem lá na Itália, eu esqueci. Porque aí são capítulos de livro, tem mais capítulos de livro na Itália. Eu estou contando para a professora Marcinho que vou contar para vocês assim. Não, Dos livros e capítulos de livros, na verdade, assim, mesmo que sejam 18 livros e 25 capítulos de livros, na verdade são 10 autores só que são responsáveis. Aquilo chega, o sujeito pega, o professor ele vai pegar a epigrafia e a numismática, ao contrário daqui, né? Aqui ele vai pegar primeiro as contribuições de história, para depois deixar uma significado no final. Mesmo a valorização de livros aqui no Brasil não é tão importante quanto em outros lugares. Mas uma coisa vocês podem notar: dos 100 pesquisadores, teses e dissertações de mestrado foram 43 com temas numismáticos. Isso é algo importante, porque mostra que existe um crescimento especial dentro da academia, da universidade, para nós termos inclusive futuros orientadores sobre numismática, porque eles estão estudando as metodologias numismáticas e podem começar a orientar, então, fora daquela linha de pesquisa básica de moedas romanas e gregas, e talvez facilitar algumas outras coisas. Se então eu tenho que fazer uma pesquisa no meu mestrado ou no doutorado, que depende de um orientador que saiba contar coisas, eu acho que nós estamos falando que existe uma maneira que a universidade dificulta produzir estudos que possam interessar para o colecionador. Outra coisa é a língua. Vocês devem ter ideia que o português é uma das línguas mais faladas do mundo, talvez pela população brasileira em quantidade. Se a gente considerar o chinês, aspas, né, quer dizer, bota aspas no chinês, porque se nós falarmos da língua chinesa escrita, como sendo uma das maiores, o inglês que é falado em vários lugares, o espanhol que é falado em vários lugares, o português está chegando lá em cima, assim, nós somos uma das línguas mais faladas, porém não somos das línguas mais lidas. Então, toda a produção numismática brasileira em português não é lida nem pela América Latina. Esse é o problema, porque por mais que nós façamos uma produção em português, nós não vamos ser lidos. Isso acontece em todas as ciências. Alguns periódicos brasileiros, por exemplo, eu conheço um par em medicina, que eles passaram a publicar artigos desde a década de 90 somente em inglês, aqui no Brasil, para poderem ser lidos. Senão, não passa informação. Então, isso já limita também a nossa numismática a ser conhecida, porque tem bastante gente escrevendo, inclusive na universidade. E outra coisa, talvez até os publicadores de artigos em numismática não percebam que seja tão importante publicar em inglês no tema de numismática brasileira, por exemplo, ou talvez de numismática em geral. E lembro para vocês, se eu moro numa universidade, fizer uma publicação em inglês, essa publicação tem uma valorização especial, diferenciada de uma publicação comum em português, porque afinal de contas todos os outros vão publicar em português. O meu curso, a universidade onde eu leciono, vão ser beneficiados com as minhas publicações e vão ser melhor valorizadas com a publicação em outras línguas. Olha, as publicações em revistas científicas eu tenho que valorizar, porque afinal de contas elas foram debatidas por alguns outros profissionais antes de darem um aval para a publicação. Também tenho que contar para vocês que às vezes essa avaliação por pares
ela também é maldosa. Porque muitas vezes